A verdadeira
A minha poesia intitula-se Na Senda do Além. Tal como a noite vem após o dia, o ano novo após o velho vem, trazendo aos corações essa alegria de um ano mais na senda do além. E àquele peregrino que seguia só e cansado, o ano novo traz também vigor, mais o desejo de ser guia dos que ignoram a senda do além. Bem-vindo ao ano novo, seja bem-vindo. Recebemos-te alegres e sorrindo, louvando o Salvador o sumo bem. Que em ti possamos, já revigorados, levar a salvação aos condenados e guiá-los na senda do além. Há uns bons anos atrás, numa grande cidade, nos Estados Unidos, no teatro mais importante da cidade, estava colocado um cartaz. Um dos grandes violinistas iria tocar algumas músicas famosas com um violino de um valor de $5.000. E, naturalmente, pelo nome do artista e por causa do valor do violino, muitos acorreram. O teatro encheu. Chegou a hora quando a cortina correu, o violinista aí estava e começou a tocar algumas músicas. Fez silêncio na sala, como se vai fazer silêncio agora também. E o violinista toca e tira daquele instrumento os sons mais fantásticos. Depois de ter tocado 2 músicas, ele deitou o violino ao chão, saltou para cima dele, partiu, espezinhou com os pés. E toda a gente que ali estava, toda aquela audiência ficou estupefacta com aquele momento. Então, um violino daquele preço que permite esta música tão impressionante ser espezinhado, ser partido, nada mais se aproveita. Mas a multidão que ali estava, a audiência, não foi capaz de dizer nada. Muitos fizeram... Ah! Entretanto, alguém veio e limpou os destroços daquele violino. E o violinista voltou a entrar em cena com outro violino e foi tocar as mesmas músicas. E a audiência serenou e alegrou-se. E no fim o violinista perguntou: quais as músicas que tinham impressionado mais? As que ele tocou primeiro com o outro violino ou as que havia tocado então com este outro? Nenhum foi capaz de dizer a diferença. E o violinista disse: este violino com que eu toquei agora custou apenas $20. Um violino de $5.000 e um violino de $20 apenas. As músicas que deles foram tiradas por aquele mestre de violino foram as mesmas. E, meus irmãos, isto leva-nos a pensar que às vezes não somos nós, os violinos, valendo muito ou valendo pouco, que somos importantes. O que é importante é o mestre. Quem é o nosso mestre? É Jesus. E não importa se eu sou um discípulo que posso valer muito ou valer pouco, nas mãos do mestre, ele é capaz de fazer de nós instrumentos preciosos. Não considere por isso, meu irmão, minha irmã, que tendo pouco valor ou achando que tem pouco valor como pessoa, na sociedade, na família, vale por isso menos para o mestre. Jesus é o nosso mestre. E durante este ano nós vamos focar a nossa atenção
no discipulado. Discípulos. E há vários textos da Escritura, aliás, os irmãos que têm levado aquela folha de 40 dias, notam que desde o princípio ao fim, em 40 dias, em muitas passagens, o foco é discipulado. É o tema mais impressionante no Novo Testamento. Mas, meus irmãos, a pergunta que me assaltou foi esta: sou eu um verdadeiro discípulo? Você é um verdadeiro discípulo? E certamente que a pergunta é essa. Então, o que é um discípulo? O que é que eu posso dizer que é uma definição de discípulo? Para eu poder dizer, sou eu um verdadeiro discípulo ou não? Porque ser crente só pode não ser um verdadeiro discípulo. Alguns podem dizer, eu sou crente e sou crente há tantos anos. Mas é um verdadeiro discípulo? Então, meus irmãos, a pergunta com que nós somos confrontados em cada dia, e particularmente hoje, é: sou eu um verdadeiro discípulo? Meus irmãos, o primeiro texto que gostaria de partilhar convosco está no Evangelho segundo João. Capítulo 8. Versículos 31 e 32. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdadeiramente meus discípulos. Se, qual é a condição? Permanecerdes na palavra. E de facto, meus irmãos, esta palavra permanecer aparece muitas vezes, particularmente no Evangelho de João. Permanecer é uma constante. É estarmos aí ligados, não on-off, não agora sim e depois já não. Não durante a semana, sim ao domingo. Permanecer é constante. É alguma coisa que deve de acontecer como hábito. Eu devo permanecer na palavra habitualmente, regularmente, diariamente, em cada momento. Esta permanência acaba por produzir em nós, naturalmente, alguns resultados. Mas quando eu permaneço na palavra, meus irmãos, eu tenho tempo para conhecer a palavra. E uma das coisas que naturalmente o Senhor Jesus procurou foi transmitir aos seus discípulos a palavra de Deus. Transmitir aos seus discípulos os ensinos. Jesus gastou quase 3 anos com aquele grupo particular de discípulos, os 12. Mas muitas vezes Jesus ministrou a uma multidão de discípulos, sempre ensinando-lhes a palavra. Naturalmente que pelo meio vinha um milagre, pelo meio vinha uma expulsão de demónios, pelo meio acontecia uma coisa extraordinária, de maravilha do próprio Deus. Mas sempre a palavra era anunciada, sempre a palavra era explicada. Os discípulos precisavam de conhecer quem Jesus era, aquilo que ele veio fazer, os ensinos que ele veio transmitir. Meus irmãos, nós insistimos muito, e é verdade, que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário por nós e perdoou o nosso pecado. E isso é fundamental. Mas Jesus também veio para ensinar. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o pedagogo. É aquele que ensina, aquele que mostra como, não apenas falando teoricamente, mas demonstrando com a sua própria vida. E, meus irmãos, permanecer na palavra é conhecer a palavra, é amar a palavra.
E quando nós amamos a palavra, nós temos grande prazer naquilo que ela nos apresenta, porque nós sabemos que a palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus é capaz de mudar a vida das pessoas. Precisamos de viver a palavra. E eu pergunto, você tem vivido a palavra? Tem vivido pela palavra? Tem deixado que a palavra, o conhecimento que tem da palavra, tenha norteado a sua vida? Quando nas suas relações familiares, de emprego, de vizinhança, até de igreja, quando nós nos relacionamos uns com os outros, é a palavra de Deus que está presente e que é determinante naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos? Meus irmãos, também permanecer na palavra implica anunciar a palavra. Nós anunciamos a palavra. Falamos desta palavra. Procuramos transmitir esta palavra àqueles que estão à nossa volta. Porque é uma palavra tão preciosa que não é só para nós. Temos de a transmitir. E os irmãos notem este último apontamento que Jesus deixou. Se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Muitos perguntam o que é verdade, andam à procura desesperadamente da verdade. Mas a verdade está em Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, conhecer a palavra implica conhecer a verdade. E a verdade nos libertará. E nos libertará de quê? Dos nossos pecados. Nos libertará das más companhias. Nos libertará das más relações. Nos libertará daquele desejo de fazermos o que não devemos. Porque conhecendo a palavra, nós não podemos fazer outra coisa que seja contrária à palavra. Fazemos aquilo que a palavra de Deus indica. Meus irmãos, há um outro aspecto, um outro elemento da definição de Jesus. Está em João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E na minha tradução diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Conhecerão que sois meus discípulos. Então, será que os outros conhecem que eu sou discípulo de Jesus? Onde é que está o meu amor? Onde é que está este amor de Cristo em mim? Porque, meus irmãos, na verdade, é tão fácil nós amarmos aqueles que gostamos, não é? Nem precisamos de fazer esforço nesse sentido. Mas amar-se como Jesus amou, incluindo até amar os inimigos, e só de pensar nisto causa arrepio, não é? Mas vejam, meus irmãos, como Jesus amou. Ele amou incondicionalmente. Ele amou com uma entrega. É interessante, meus irmãos, que João relata isto, naturalmente porque Jesus o disse e ficou aqui bem vincado, mas é João, aquele apóstolo que um dia, ainda nos tempos
iniciais da sua caminhada com Jesus, pediu para que viesse fogo do céu para consumir os samaritanos. Os samaritanos e os judeus não se davam por nada. E isso já vinha de muitas gerações para trás. Podemos dizer que às vezes desavenças antigas, velhos ódios, continuam a marcar a vida das pessoas. E no caso dos judeus, não podiam ver os samaritanos. Então o Senhor manda vir fogo do céu para consumir os samaritanos. E este João aprendeu da parte de Jesus o que significa amor. Ele escreve na sua primeira carta, eu vou ler, os irmãos não precisam de procurar aí, podem ver em casa, mas 1 de João, capítulo 3, versículo 11, diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passámos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo o que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Não de boca, que é fácil, mas por obras e em verdade. E, meus irmãos, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O último texto que eu gostaria de considerar convosco está no capítulo 15 do Evangelho de João. Capítulo 15. Como os irmãos dão conta, qualquer destes versículos daria para mais profundidade. Mas nós teremos a oportunidade ao longo deste ano de considerarmos em detalhe os vários aspectos do discipulado. Capítulo 15 é uma das parábolas mais interessantes que Jesus apresenta. E o versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda a vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda a vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei, e vejam as vezes que aparece permanecer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho escrito, vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. E, meus irmãos, eu creio que este texto aqui engloba os outros dois.
engloba a palavra, permanecer na palavra e também permanecer no amor. Os irmãos notaram que desta parábola Jesus faz aqui o apelo a uma ligação íntima, estreita, entre a videira e as varas. Ele é a videira, nós as varas. Estamos nós ligados ao Mestre? Estamos nós verdadeiramente a receber a seiva que nos alimenta? E qual é o alimento que vem na seiva? É a palavra. Nós ouvimos do Mestre e temos de praticar aquilo que o Mestre ensina. E ao longo deste ano, meus irmãos, nós teremos a oportunidade muitas vezes de ouvir, de ler, de estudar, de meditar, de aplicar os ensinos de Jesus. Ele é o Mestre. Meus irmãos, o Mestre, naturalmente, quer ter uma comunhão muito estreita com os seus discípulos. Os irmãos certamente já deram conta, em todo o conjunto de evangelhos, a palavra que Jesus sempre usa para se referir àqueles que o seguem é esta: discípulo. Discípulos. E o discípulo tem que dar fruto, porque as varas ligadas à videira só podem dar fruto. Os irmãos já gostariam de ter uma videira em vossa casa que, quando chegasse a primavera, começasse a arrebentar, desse folhas e mais folhas atrás de folhas? E iam por baixo das folhas à procura do fruto e não estava lá? Era uma videira que não ia ficar com certeza muito tempo no vosso quintal, na vossa casa. Seria para deitar fora, porque o objetivo daquela videira é dar fruto. O objetivo da nossa relação com Deus, com o Mestre, é darmos fruto. E, meus irmãos, em que é glorificado o Pai? Que deis muito fruto. Está aí no verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Pergunto, meus irmãos, você é verdadeiramente discípulo? O primeiro aspecto que nós lemos, discípulo, é aquele que permanece em quê? Na palavra. Aquela palavra que liberta. Você permanece na palavra. O segundo aspecto que nós lemos de discípulo é aquele que permanece em quê? No amor. O seu amor é suficiente para amar aqueles que às vezes não concordam consigo. Às vezes dizem certas coisas que não deviam dizer. Às vezes fazem coisas que melhor fora não terem feito alguma vez. Coisas que magoam, dizendo coisas que ferem. Será que ainda assim nós conseguimos amar? O amor de Jesus em nossos corações, derramado em nossos corações, é capaz de nos ajudar a superar isso. Ou não é? Amém? Amém? E também dar fruto. Espero, meus irmãos, que cada um de vós, espero que eu esforço-me nesse sentido, possamos dar fruto este ano. Muito fruto. Qual é o fruto que você está a dar? Que fruto vai dar? Que bênçãos o Senhor lhe vai juntar-se ou derramar sobre a sua vida? O que é que o Senhor quer fazer com a sua vida? Este, meus irmãos, é um ano tão importante, porque é o ano que o Senhor tem para nos dar, para nós vivermos a íntima comunhão e harmonia com Ele. Que o Senhor vos ajude, que o Senhor me ajude a ser discípulo. Eu que às vezes tenho que assumir o papel de mestre aqui, trazendo a palavra. Sou discípulo. E o discípulo segue o mestre. Desejo muito que os irmãos sigam também Jesus.
como sendo mestre. Ouvindo as minhas palavras, ouvindo aquilo que eu tenho para trazer em cada domingo, mas acima de tudo, seguindo Jesus, que é o mestre. Meus irmãos, a palavra que trazemos para o culto ao domingo é a palavra que nós temos em nossa casa durante a semana, não é? Ela deve ser lida. Deve ser lida. Não é para ficar na estante, na prateleira. Às vezes, em algumas casas, está aberta na mesinha da entrada. De vez em quando é limpo o pó. Mas a palavra de Deus é que nos liberta. Nos liberta das nossas deficiências, das nossas mazelas. Nos liberta das nossas fragilidades. Meus irmãos, que este ano seja um ano forte para cada um de vós. Realmente o Senhor nos ache como discípulos fiéis, verdadeiramente fiéis ao Senhor. Amém? Querido Deus e amado Pai do céu, nós damos-te graças, Senhor. Na verdade, a Tua palavra nos renova, a Tua palavra nos ilumina, a Tua palavra nos liberta, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque muitos de nós poderíamos testemunhar aqui agora mesmo da libertação que Tu tens feito nas nossas vidas por causa dessa mesma palavra, Senhor. Porque nós temos ouvido, temos lido e temos aplicado às nossas vidas, Senhor. Venha, ó Deus, com o Teu Espírito limpar a nossa vida. Vem, Senhor, com o Teu Espírito ajudar-nos a seguir verdadeiramente Jesus. Porque às vezes, ó Deus, damos alguns passos juntamente com Jesus e mais adiante damos um passo ao lado. Começamos a querer seguir o nosso próprio caminho. Pai do céu, tem misericórdia de nós. E, Senhor, quando assim fizermos, traz-nos de novo ao Teu caminho. Acerta o nosso passo com o Teu passo, para que nós verdadeiramente possamos chegar ao Pai da glória. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, nas nossas famílias, nesta família que é esta Tua igreja, Senhor. Derrama sobre nós a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, em nome de Jesus.